Prontinho. Bom dia a todos. Dia porque eu ainda não almocei, né? Quem já almoçou? Ninguém, imagino. E gente que almoça antes de meio-dia, gente? Hein? E eu tô na roça, hein? Aí eu não posso nem falar que eu almocei com as galinhas. As galinhas já devem ter almoçado. Então, bora! Bom dia. Hoje a gente vai falar de gestão de clientes e relacionamentos. Minha terceira aula aqui no Impulse 2024. E, como de praxe, quem não assistiu às outras aulas, volta lá na primeira aula, que foi onde eu me apresentei, contei um pouco da minha história, da minha trajetória, da minha missão, porque eu, como sempre falo, tempo vale mais do que dinheiro, e eu não vou repetir aqui para não usar nem do meu tempo, nem do tempo de vocês, tá? Quem não me segue no Instagram ainda, tá perdendo tempo também, Liberte.soluções empresariais, muita coisa lá no dia a dia para ajudar na rotina de vocês, na gestão dos negócios de vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar de como aumentar faturamento melhorando o relacionamento. Acho que esse é o grande ponto, né? A gente sempre que pensa em aumentar faturamento, a gente pensa em vender mais, tá? Mas a gente talvez não pensa no que a gente já tem dentro de casa e como melhorar os relacionamentos que a gente já tem dentro de casa pode impactar diretamente nesse aumento de faturamento. Então, estou trazendo um estudo aqui que eu trouxe em uma das imersões que eu participei, do Marcos Marques, do Acelerador Empresarial, e ele traz essa análise aqui, que para mim foi uma virada de chave imensa quando eu assisti, e eu trago isso sempre que eu tenho oportunidade. Então, aqui, 3 formas de aumentar o faturamento. Quando eu falo de 3 formas básicas de aumentar o faturamento, a gente está falando de novos clientes, de né, mais clientes, de aumentar o ticket médio e de aumentar a frequência e recorrência do que esses clientes compram da gente. Então, se eu falar assim, gente, eu queria aumentar 72% o meu faturamento. A gente fala assim, impossível, né? Como que eu vou aumentar 72% de faturamento? Então, se eu tiver que trazer 70% de novos clientes, caramba, muita coisa. Se eu tiver que aumentar 70% o meu ticket médio, caramba, muita coisa. Se eu tiver que aumentar 70% a recorrência ou a frequência que esses clientes compram de mim, caramba, muita coisa. Então, o que a gente tem que fazer? Disseminar essa energia. Então, esse estudo aqui que o Marcos Marques traz para a gente, ele é fantástico. Que ele fala que se a gente aumenta em 20% novos clientes, gente, super possível, né? Se a gente tem hoje 100 clientes, a gente aumentar para 120 clientes, super possível. Se a gente fala em aumentar 20% o ticket médio, ou seja, se eu tenho um ticket médio hoje de R$ 1.000 e eu passo para 1.200, também é super possível. E se eu aumentar em 20% a recorrência com que esses clientes compram de mim, ou seja, se eles compram 2 vezes no mês e eu vou aumentar para 2,4 vezes no mês, também é super possível. Então, são 3 formatos de aumentar o faturamento de forma possíveis, porque a gente vai disseminar energia. Vou gastar 20% de energia em trazer novos clientes, vou gastar 20% de energia em aumentar o meu ticket médio e vou gastar 20% de energia na frequência e na recorrência que esse cliente compra de mim. Com isso, a gente aumenta o nosso faturamento em 72%. Então, o que eu sempre falo, a gente gasta 20% de energia em cada um desses para a gente ter 70% de retorno financeiro nesse negócio. Então, isso aqui para mim, depois que eu descobri isso aqui, depois que eu enxerguei isso dessa forma, cara, mudou a minha forma de gastar energia, de fato. Porque cada tipo de energia que a gente gasta em cada uma dessas demandas é diferente. Então a gente consegue fazer sem ser cansativo, sem ser maçante, sem. E assim, não corre o risco de se um der errado, eu tenho outro para segurar. Quando a gente gasta energia numa coisa só, exemplo, novos clientes, eu vou trazer tráfego pago. Cara, se deu ruim seu tráfego pago, você perdeu todas as possibilidades que você tinha de aumentar faturamento. Então, se a gente gasta um pouquinho em novos clientes, um pouquinho em ticket médio, um pouquinho em frequência e recorrência, o retorno é muito mais escalonado. Então, tira print disso aí, porque essa imagem, ela transforma empresas. Posta lá no Instagram e marca que eu vou te repostar, porque isso aqui, de fato, mudou para mim e eu espero que mude para você também, tá? É muito legal a gente avaliar. Maria, mas como assim frequência e recorrência? Eu trabalho com serviço, meu caso, tá? O cliente entra aqui na minha empresa e ele já é recorrente. Todos os meses ele me paga uma mensalidade. Como que eu posso fazer para aumentar essa frequência e recorrência? Eu vou ofertar para ele novos produtos.
Então, se um cliente está aqui comigo e ele tem o serviço de financeiro, eu vou entrar dentro do financeiro, daqui 2, 3 meses eu vou oferecer para ele um serviço de atendimento. Daqui 2, 3 meses eu vou oferecer para ele um serviço de landing page, um serviço de tráfego pago, enfim, vou oferecendo novos produtos, novos serviços que eu tenha para aumentar essa frequência e recorrência. Certo? Dúvidas? Querem falar alguma coisa? Todo mundo entendeu? Manda emojis, dá tchauzinho, sinal de fumaça, para eu saber que vocês estão me acompanhando aí na linha de raciocínio, tá? Boa, adoro os emojis, gente. Já Adoro. chegou com porrada, né? Já cheguei com porrada? Desculpa, eu achei que eu tava leve hoje. Falei, hoje eu tô fofa, mas até minha porrada é fofa. Leve? Até o fofa da porrada. Olha lá, Thalita já chega e fala assim, nossa, eu ouvi seu áudio, viu, Thalita? Nossa, depois da porrada que a Maria me deu, eu organizei minha agenda. Já tá até meu banho na agenda. Adoro. É isso aí, então bora. Próximo slide, então. Falamos disso aqui, eu quero que isso esteja fixo na cabeça de vocês, tá? Isso aqui todo dia. Ai, Maria, não tô conseguindo trazer novos clientes, o que que eu faço? Minha empresa vai quebrar, cara. Aumenta o ticket médio, foca na recorrência, a gente tá com a carta na manga. Vamos gastar energia do jeito que a gente consegue, do jeito que a gente tem potencial para crescer isso aqui. Então, uma forma da gente conseguir melhorar isso. Ah, Maria, como que eu vou melhorar o ticket médio? Se o seu relacionamento com o seu cliente não é bom, você não consegue mesmo fazer um reajuste nesse contrato. Ah, como que eu vou fazer frequência e recorrência? Se o seu relacionamento com o cliente não é bom, você também não vai conseguir. Então, o ponto-chave da gente conseguir tudo isso é melhorando relacionamentos, tá? E aí, o que que a gente precisa fazer primeiro para a gente melhorar esses relacionamentos? Entender o cliente. O que que a gente precisa saber? Por que que essa pessoa está adquirindo um produto ou um serviço seu? Por quê? Qual o motivo que leva ela a querer, a desejar, a estar pesquisando sobre o seu produto ou seu serviço? Então, a primeira coisa que a gente precisa é identificar as necessidades e os desejos desse cliente. A gente precisa saber, se ele está me procurando, é porque ele tem uma dor. Qual é a dor desse cliente? Se eu entendo qual que é a dor dele, e aí eu vou dar um exemplo bem chave aqui. Quando eu estou fazendo reunião de prospecção de novos clientes, né? O cliente se interessou pelo meu produto, alguém indicou o cliente para mim, e eu vou para uma reunião de prospecção para eu entender o que, que ele precisa. Geralmente a gente tende a anotar só as coisas muito técnicas, né? Então o cliente está ali comigo, ele fala assim: ah, eu tenho um faturamento de 100 mil reais, eu pago cerca de 30 contas no mês, e todas essas informações são extremamente relevantes para eu fazer um orçamento para esse cliente. Só que no meio da conversa, ele vai soltar dores. Exemplo, ah, é porque eu tenho uma funcionária aqui que eu não sei se ela está entregando tudo que eu queria, eu preciso entender se o quanto eu pago para ela. Dor, anotei. Não tem certeza de se a funcionária está entregando qualidade no serviço prestado. Ai, Maria, uma pergunta que eu sempre faço: você recebe Prolabore? Ah, recebo Prolabore, mas é um valor mínimo, eu recebo só um salário mínimo e eu preciso definir o Prolabore. Ah, precisa definir o Prolabore. Então, esse tipo de entendimento da gente identificar essas necessidades, os desejos, o que que ele quer alcançar, o que que ele quer corrigir com o nosso trabalho é muito importante. E aí, até uma pergunta que eu comecei a fazer de um tempo para cá e que tem feito muita diferença nas minhas prospecções é: daqui 3 meses, como você vai estar, que você vai olhar e falar assim, valeu a pena ter contratado a Liberty? Isso é um formato da gente entender e da gente mostrar isso para o cliente: olha, a gente já chegou onde você gostaria. A gente já está no lugar que você desejava. Porque a gente vai mudando as ambições, né? Ai, Maria, eu queria só organizar esse financeiro, eu só queria ter clareza de quanto dinheiro que entra e quanto dinheiro que sai. Só que quando ele já tiver isso organizado, ele vai desejar outras coisas. Ele, agora eu quero organizar aquilo outro, eu quero organizar isso. Então, essas perguntas são muito estratégicas para a gente entender e para a gente mostrar para o cliente que a gente está entregando. E isso melhora o nosso relacionamento com o cliente. A partir do momento que ele fala assim, nossa, é mesmo. Há 3 meses atrás eu não tinha nem isso. É importante que a gente vá acompanhando e mostrando esse resultado para eles, tá? Trazer uma abordagem mais humana e menos comercial, acho que é muito disso que eu acabei de falar. A gente entender a dor de cada um, entender a necessidade de cada um, tratar cada um de forma personalizada e menos comercial mesmo. A gente tende muito a querer vender, né? Hoje mesmo eu fiz uma reunião, hoje de manhã, com uma cliente que já é a terceira reunião que eu faço com ela está querendo contratar, mas muito insegura e tal. E aí hoje eu cheguei para ela e falei assim, cara, fica muito tranquila. Se você achar que não é o seu momento,
pode contar comigo, se você quiser indicação de contabilidade ou indicação de sistema, eu vou te indicar, não tem problema nenhum. Se você achar que não é o momento de fazer a contratação agora, fica bem tranquila. Quando chegar o momento, você me procura. Então, a gente trazer essa realidade para o cliente que está inseguro, para o cliente que acha que não tem, que não vai conseguir pagar aquele serviço naquela hora, a gente trazer essa tranquilidade é muito importante, que isso gera confiança, isso gera uma relação humana e não tão comercial, tipo, quero que você entre, eu quero seu dinheiro, eu quero que você tenha, né? A gente tem que levar isso para esse lado também, tá? Então, outro ponto importante é a gente entender como que a gente pode contribuir com o cliente, como que a gente pode trazer contribuição para ele. Então, propor soluções que realmente agreguem valor, construir um relacionamento de confiança e respeito. Com confiança e respeito, eu já falei bem aqui, como que a gente consegue relacionar. Agora, propor soluções que realmente agreguem valor, isso aqui é muito legal. Se vocês forem lá no meu Instagram, tem um post recente que a gente fez lá, que fala de como eu posso te ajudar em uma hora, que fala sobre a nossa sessão estratégica, né? E aí tem um feedback lá de um mentorado, depois da sessão estratégica, ele se tornou um mentorado, que ele fala muito. Ele fala sobre isso. Eu achei que fosse ser a sessão estratégica, eu achei que fosse algo mais generalista, mas a Maria trouxe soluções pertinentes para o meu negócio. Soluções que eu preciso para o meu negócio, que fazem sentido para mim. Então, foi algo muito mais personalizado. Então, quando a gente traz isso para o cliente, cara, a gente resolve uma dor dele com uma ferramenta, com uma sugestão, com um insight, que é de fato só para ele, que é personalizado, que não é isso que eu falo para todo mundo aqui, né? Aqui eu falo de forma muito ampla, mas quando a gente fala no tete a tete, no individual, com o nosso cliente, a gente precisa trazer soluções que fazem sentido para ele. Gente, tô balançando tanto o braço que meu relógio tá achando que eu tô fazendo exercício. Exercício dinâmico, tá achando que eu tô correndo aqui. Maravilhoso, né? Pelo menos ele acha que eu faço exercício. Mas vamos lá. Então, isso, coisas que a gente vai agregar valor direto para o cliente, eu acho que é importante, certo? E aí, eu trouxe aqui 3 sugestões de formas que a gente pode aproximar essa relação com o cliente e que pode melhorar a nossa prestação de serviços, nossa venda, nosso produto, enfim. Primeiro ponto é formulário de feedback. Isso aqui foi algo que eu implantei na empresa, e aí, mais uma vez, voltando no post que eu acabei de mencionar, que está lá no meu Instagram, eu só tenho esse feedback porque eu uso esse formulário de feedback. Eu só sei que o cliente ficou satisfeito daquele tanto porque ele preencheu o formulário para mim. Poucas vezes o cliente tem liberdade, abertura, ou até perfil de dar um feedback para a gente no tete a tete. Acabou de fazer a reunião, nossa, adorei essa reunião, foi muito boa. Raras às vezes isso acontece. Então, se a gente manda para ele em seguida um formulário de feedback, pedindo para ele preencher, até para ele assimilar o que foi bom e o que foi ruim na cabeça dele, é importante. Então, eu implantei aqui vários formulários de feedback. A Mary, que é do meu time, tá aí? Acho que ela saiu, né? Mas a Mary fica doida, que são vários formulários de feedback que a gente tem. Tem formulário de feedback. Mary tá aí. Então, são vários feedbacks que a gente tem, que a gente faz com os nossos clientes. Então, um cliente que está aqui, que é um cliente recorrente, ou seja, que ele me paga uma mensalidade, a gente tem um formulário periódico que a gente manda para o cliente falar para a gente como que ele está se sentindo. Quais são as perguntas que a gente coloca no formulário de feedback? Você está satisfeito com a prestação de serviço da Liberty? De 0 a 10, quanto? Você está satisfeito com a prestação de serviço da assistente que está te atendendo diretamente? De 0 a 10, quanto? Teve algum momento que você passou por alguma questão dentro do contrato? A Maria conseguiu te auxiliar? Como foi isso? Me conta. Você acredita que você já teve retorno financeiro com esse contrato? Me conta. Tem alguma sugestão, algum ponto que você acha que poderia melhorar, que poderia ser diferente, que poderia funcionar de outra forma? Me conta. A gente dá abertura para esse cliente falar como ele se sente dentro do contrato e de trazer sugestões de melhoria que eu já implantei várias, que na nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente não pensa. Quando o cliente traz, você fala assim, cara, óbvio, e é tão simples eu fazer isso aqui, então a gente vai melhorando o nosso processo através desses formulários, tá? Então, para os meus clientes, eu tenho formulário de cliente pontual, ou seja, que comprou um produto meu, um serviço meu pontual, depois eu peço um feedback para ele. Eu tenho esse formulário de clientes que são periódicos, que estão aqui mensalmente. Tem um formulário de cliente quando ele deixa de ser cliente, seja porque eu mandei ele embora ou porque ele pediu para ir embora. Eu mando esse formulário para entender como ele se sentiu durante o período, por que ele decidiu ir embora, qual a solução que ele vai trazer agora. Teria alguma coisa que eu poderia ter feito de forma diferente que não foi feito? Então, pergunto tudo isso para ele. Então, o objetivo do formulário, vocês estão ouvindo os gansos? Então, o objetivo desse formulário é coletar opiniões para melhorar os nossos produtos e serviços.
e aí a gente pode enviar após as interações ou compras, ou de forma recorrente, né? E aí o importante aqui é manter o formulário curto e objetivo. Uma pergunta que eu sempre faço nos formulários, que a gente chama de pergunta NPS, é a pergunta de 0 a 10, qual a possibilidade de você indicar os meus serviços ou produtos para outra pessoa? Essa pergunta calibra muito a satisfação do cliente, a possibilidade dele indicar. Então, é uma pergunta que eu sempre indico da gente manter. A gente coloca aquela reguinha de 0 a 10, qual a possibilidade de você indicar. Com certeza, vocês já participaram de algumas pesquisas que te fizeram responder essa pergunta. Então, essa pergunta leva a gente para um lugar de entender se aquele cliente ele é um cliente que vende o nosso negócio, ou um cliente que denigre o nosso negócio, ou se é um cliente neutro, tá? Campanha de fidelidade, esse é outro recurso que a gente usa aqui, que o objetivo é incentivar essas compras recorrentes. Então, compra, acumule 10 pontos e ganhe um produto extra, um serviço extra, ou volte tantas vezes e na 10ª vez você vai ter tantos por cento de desconto, para a gente fidelizar, ou compre tantas vezes e na 10ª compra você vai ganhar um brinde, ou você vai ganhar um benefício, você vai ganhar alguma coisa. Então, isso aqui é muito importante, porque principalmente para esses de compra recorrente, né, que é mais de produto, ou até serviço, por exemplo, no caso da Thalita, que é cabelo, é algo que tem uma certa recorrência, a pessoa vai precisar de fazer um acompanhamento desse trabalho. Então, é muito legal a gente fazer isso para o cliente, de fato, se fidelizar. Quando ele decidir, ele for pensar, será que eu vou cortar o cabelo na Thalita, ou será que eu vou naquele salão aqui pertinho de casa mesmo, que é mais fácil? Não, mas falta só mais 2 para eu ir lá na Thalita para eu ganhar um. Então, isso faz com que ele se fidelize, que ele fique mais frequente ali dentro, tá? E o último é campanha de indicação. Então, nesses formulários, eu sempre pergunto lá embaixo: tem alguém que você gostaria de indicar para a gente entrar em contato para oferecer os nossos serviços? Se essa pessoa fechar, você ganha 10% de desconto e o cliente indicado ganha 10% de desconto também. Então, isso aqui vai aumentando a nossa carteira de leads. Lembrando que quando um cliente chega por indicação, a possibilidade dele comprar é de 70% a mais do que um cliente zerado. Então, esse número é muito importante. Pensa, gente, a gente tem que trabalhar por indicação, cara. A possibilidade de um cliente que me busca: oi, Maria, fulano falou de você para mim, quero conhecer seus serviços. Cara, esse cliente já entra na minha planilha de leads quentaço. Ele está fervendo. Eu só preciso oferecer e apresentar uma proposta para ele, e essa proposta está alinhada com o orçamento que ele tem. Mas a credibilidade, a autoridade, a garantia de um bom serviço prestado, ele já tem, porque alguém indicou. Ninguém indica algo que não gosta. A gente só indica algo quando a gente tem satisfação por aquilo. Então, isso aqui é algo muito legal para a gente aumentar essa base de cliente quente, como eu mencionei, e, enfim, oferecer, e como eu mencionei, oferecer benefícios para quem indica e para quem é indicado, certo? Todo mundo acompanhou aí os 3 formatos que eu estou sugerindo para a gente implantar já de cara? Formulário de feedback, campanha de indicação e campanha de fidelização. São 3 coisas fáceis da gente indicar. Maria, eu preciso imprimir aquele cartãozinho para fazer carimbo quando... Não, cara, faz um controle interno, deixa o seu cliente ciente que você está fazendo isso e segue a vida. O negócio é tirar isso do papel e colocar para rodar, tá bom? Agora, gente, eu vou trazer 2 ferramentas para vocês, para a gente... Peraí, deixa eu tomar minha água. Eu vou trazer 2 ferramentas, e aí trazendo um pouquinho de como eu aplico isso aqui, né? Eu uso hoje, vou trazer para vocês o que eu uso. E aí, como eu mencionei ali atrás, existem diversas ferramentas de CRM, diversas ferramentas para você acompanhar o caminho do seu lead. Existem diversas formas de fazer isso. Como a gente está aqui numa aula para, sei lá, 15 pessoas que estão aqui dentro, eu vou trazer o que eu uso, que é o que eu acredito que funcione melhor para mim. Não tem como eu trazer algo tão personalizado para cada um de vocês. Mas, como eu mencionei, na sessão estratégica, eu consigo direcionar para cada caso, para o que cada um de fato precisa. Então, hoje eu vou mostrar para vocês 2 ferramentas que eu uso para fazer o atendimento desse cliente, fazer o acompanhamento desses atendimentos, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar aqui e vou compartilhar a minha tela. Vou tirar essa e vou compartilhar a minha tela para mostrar para vocês por dentro da ferramenta mesmo. Então, a primeira delas são planilhas. São planilhas que eu faço o acompanhamento ali do cliente. Vou entrar lá e mostrar para vocês. Vantagem da planilha: flexibilidade, custo baixo, na verdade, 0 custo, e personalização. Consigo usar a planilha da forma que for melhor para cada um dos clientes.
Então, ali dentro, o que eu faço? Organizo dados do contato, histórico de interação, preferência e necessidade do cliente. Vou mostrar para vocês entenderem melhor. E a outra ferramenta que eu uso é o Aceler, que é um CRM, que ele tem integração com o WhatsApp, faz automação de mensagem, centraliza todos os meus contatos ali dentro. E eu consigo. O que eu gosto de usar ali? Eu configuro mensagem automática. Vou dar um exemplo quando eu abrir. E eu consigo segmentar cliente, acompanhar a interação, enfim, tudo o que eu preciso fazer nos atendimentos. Vou fechar aqui e vou abrir para vocês. Esse aqui é o Aceler, ele está todo nublado assim, porque é de fato o meu WhatsApp, tá? E aí, já aproveitando, deixar ele nublado assim é uma ferramenta, é uma opção que ele me traz. Então, se eu venho aqui em configurações, por exemplo, configurações de privacidade, eu consigo ir tirando isso, tá vendo? Eu consigo ir abrindo e fechando cada coisa. Então, para filmar a tela, alguma coisa nesse sentido, para fazer um curso, para eu mostrar para vocês como é que funciona, isso aqui funciona bem. Então, como que é o Aceler? O Aceler é um plugin do Google Chrome, que você baixa ali no do Google Chrome uma extensão e você conecta ele direto no seu WhatsApp. Então, vocês estão vendo aqui, né, gente? Eu zerei o WhatsApp antes de entrar, vocês lembram, né? Tem 25 minutos. Então você entra e ele tem essa cara. De cara, ele já muda a cara do seu WhatsApp. Ele fica com essa configuração aqui. O meu é o pago. Então, ó, Mary, essa extensão é maravilhosa mesmo. Eu amo. Sou viciadinha. Então, ela tem a versão gratuita, que você consegue usar praticamente todas as funcionalidades dela de forma gratuita. Se o seu for gratuito, vai ficar gritando aqui em cima, comprar premium, mas o meu é o pago e tem as mesmas funcionalidades. O que acontece? Aqui é uma conversa, eu abro a conversa aqui, normal, inclusive com a Muriel. E o que eu tenho aqui de funcionalidade dentro disso? Primeiro, eu tenho aqui o rastrear encomendas. O que significa isso? Eu trabalho com venda de produto, eu consigo fazer a venda do produto aqui dentro e consigo colocar aqui o código da encomenda que eu fiz, nome do produto, data, transportadora, código e tal, e a gente consegue ir acompanhando. Quando o cliente fala assim, meu produto ainda não chegou, você consegue vir aqui e saber exatamente onde que está o seu produto para acompanhar. Um ponto bem importante é que quando eu venho aqui, ó, eu consigo. Isso aqui, quem trabalha com WhatsApp Web vai saber. O WhatsApp Web não permite que a gente salve contatos. E aqui dentro desse plugin a gente consegue salvar contatos. Então eu venho aqui e salvo o contato, e o contato fica salvo aqui. Um outro ponto legal é que eu consigo. Não era isso que eu queria abrir, não. Eu consigo. Acho que é porque eu tá num grupo, né? Aqui, ó. Eu vou achar, gente, é porque tá tudo nublado. Mas eu consigo cadastrar esse cliente aqui, ó. Vou achar aqui, ó, perfil do contato. Eu consigo cadastrar o cliente aqui, então eu consigo colocar nome, consigo colocar o sexo, eu consigo data de nascimento, e-mail, cidade, tudo do cliente que eu estou atendendo, eu consigo salvar aqui. Então, todas as informações, isso aqui para mim, por exemplo, é super importante, a origem do lead. Eu faço tráfego pago, eu faço campanha de indicação, eu dou aula aqui, então eu consigo salvar aqui de onde que esse lead veio, qual que é a origem dele. Qual foi a data que eu conversei com ele pela primeira vez? Qual foi o negócio que eu ofereci para ele? Quanto que é a proposta que eu fiz para ele? Qual que é o serviço que ele está interessado? Os dados da empresa e que eu consigo colocar um histórico do atendimento. Então, esse cliente, eu estou aguardando que ele me dê tal retorno. Esse cliente está aguardando que eu envie para ele tal informação. Então, eu consigo deixar tudo salvo aqui, tá? Esse é um ponto que eu acho fantástico. Aqui, que é um negócio que eu uso muito, são essas mensagens agendadas. Eu tenho o hábito de trabalhar domingo à noite para organizar a minha agenda e deixar a minha semana toda organizada. Então, domingo à noite ali, meia horinha, eu sento para organizar tudo, deixar tudo certinho. E várias vezes, toda vez, eu tenho algumas mensagens que eu falo assim, nossa, eu tinha que mandar mensagem para fulano, eu tinha que mandar isso para Beltrano. E mandar mensagem domingo à noite é sacanagem, né? Ninguém é obrigado a trabalhar domingo à noite, só eu que gosto mesmo. Então, eu já deixo a mensagem aqui programada para ela ser enviada na segunda de manhã. Então, eu venho aqui, ó, quero criar um texto, qual que é a mensagem que eu quero mandar para a pessoa? Quando que eu quero mandar? Qual data? Qual hora? Qual a recorrência? Se eu quiser mandar mensagem toda segunda, por exemplo, eu faço isso. Toda segunda eu mando mensagem recorrente para todos os meus leads que estão frios, para eles lembrarem que eu existo. Então, de forma recorrente, toda segunda-feira eu faço essa mensagem ser enviada. Então, eu consigo programar isso aqui. E aí, um ponto importante só, ela só vai ser enviada quando ele estiver aberto, tá?
Não acha que você vai estar tomando uma cerveja no boteco, computador desligado, essa mensagem vai ser enviada. Não. O computador precisa ser aberto para que essa mensagem seja disparada, tá bom? Então, esse é um ponto que eu uso assim, sempre. Outro ponto importante é que ele tem conexão com o Google Agenda. Então, através daqui, eu já consigo criar um evento para o Google Agenda. Então, estou conversando aqui com a Thay, nesse caso, e aí eu quero marcar um evento lá no meu Google Agenda e deixar ele lá. Uma tarefa, alguma coisa que eu queira criar. Ponto de atenção que ele não faz. Não consigo convidar a Thay para essa reunião, mas eu consigo já criar esse compromisso lá na minha agenda, tá? Aqui eu consigo fazer anotações, então eu consigo criar um histórico de onde esse cliente, né? Qual o passo a passo que eu estou seguindo com esse cliente, qual o caminho que eu estou seguindo com ele. Aqui eu consigo criar lembrete, me lembra de chamar essa pessoa tal dia, tal hora. Então, apresentei uma proposta de valor para esse cliente agora e eu combinei com ele que eu vou conversar com ele amanhã às 4 horas. Então, eu já crio um lembrete aqui que amanhã, 4 horas, me lembra de falar com essa pessoa. Ele vai apitar aqui na minha tela, mais uma vez, só acontece se tiver com ele aberto. Então, ele vai apitar aqui na minha tela que está na hora de eu conversar com ele, tá? Então, isso aqui são as ferramentas que eu tenho para conversar com cada um, para eu criar várias coisas aqui dentro. Então, só isso aqui, gente, já vale ouro. Já vale ouro. Só de eu conseguir colocar o histórico do cliente aqui e agendar a mensagem, meu amor, economiza um tanto de cérebro meu que vocês nem imaginam. Só que eu ainda não cheguei no ponto principal do que essa ferramenta me ajuda. Essa ferramenta, aqui, eu vou passar aqui por cima agora. Ele tem aqui status, eu consigo colocar status de WhatsApp, igual você coloca no celular, colocar fotinha e tal, coisa que o WhatsApp Web também não permite. Eu consigo fazer um autoatendimento, eu nunca usei isso aqui, mas é você fazer um robô, fazer um bot conversa para o cliente já chegar e ter um robozinho. Você quer falar sobre isso? O cliente fala 2. Você quer falar sobre aquilo outro? Fala 3. Então, você consegue criar. Não foi algo que eu usei. Aqui eu tenho CRM, que é o que eu vou abrir daqui a pouco para mostrar para vocês. Central de agendamentos, que é aquela eu consigo criar, tá vendo? Na agenda, coisas para me lembrar também que ele solta aquela coisa. Igual eu consigo criar direto no contato, aqui eu consigo criar coisas aleatórias. Tipo, me lembrar alguma coisa. Mais opções. Isso aqui para iniciar uma conversa, que é um ponto importante também, que o WhatsApp Web não permite. Então, se eu tenho um número novo para eu começar uma conversa nova, eu consigo criar por aqui. Criar um link também é uma coisa que o WhatsApp Web não permite, que aqui eu consigo criar o link para a pessoa me chamar aqui. Consigo exportar os contatos, isso aqui para quem usa disparo de mensagem em massa em outras plataformas, isso aqui é muito importante, você consegue extrair todos os contatos de um grupo, ou todos os contatos que você tem para você mandar uma promoção, mandar uma propaganda, enfim, isso é bem legal também, tá? Aqui, eu posso criar comunidades ou participar delas. Aqui, eu vejo os status para eu assistir lá os stories, né, de cada um. Aqui, eu tenho os canais que eu participo, estão todos aqui, ou para eu participar de algum, eu venho por aqui. Aqui é para eu criar uma nova conversa ou um novo grupo, que também é uma coisa que o WhatsApp Web não permite. E aqui eu tenho as ferramentas que já tem no WhatsApp Web normal. Então, aquelas ferramentas, no WhatsApp Web normal não, no WhatsApp mesmo. Então, aqui, ferramentas comerciais, para você fazer aquelas configurações, criar novo grupo, perfil, anunciar no Facebook, criar um catálogo, fazer cobrança, conversas arquivadas, respostas. Gente, respostas rápidas é fantástico. Você consegue criar respostas por aqui. Além das que você já tem no WhatsApp, que geralmente você consegue criar só pelo aparelho, aqui você consegue criar também. E aí, um ponto super diferente aqui, ó, que peraí que eu vou achar. Daqui a pouco aparece, eu mostro. Que é que eu consigo criar mensagem com áudio, consigo criar mensagem com PDF, com imagem, com tudo isso, tá? Mensagens favoritas, eu acho que é isso. Não, favoritas é o que eu favorito, né? Etiquetas, que também no WhatsApp Web a gente tem dificuldade de criar, configurações e desconectar. Agora eu vou para o CRM, que para mim é o grande diferencial da ferramenta e que faz toda a diferença aqui no meu dia a dia. Quando eu venho para o CRM, e aí aqui eu não consigo deixar com a nuvem, tá? Mas quando eu venho para o CRM, eu consigo aqui ver todas as conversas que estão dentro de cada etiqueta. Então, aqui eu tenho todas as conversas que vieram provenientes de tráfego pago, todas as conversas de pessoas que estão interessadas no curso, todas as conversas
de assistentes que estão interessadas em trabalhar comigo, ou que são do meu time, todas as pessoas que estão interessadas em diagnóstico, proposta em andamento, quem que está em aprovação de proposta, quem são os meus clientes mensais, quem são as pessoas do meu time, quem são os clientes pontuais que estão em andamento, enfim, toda a etiqueta que eu crio vem para cá de forma organizada. E aí, o que eu posso fazer? Exemplo, mencionei para vocês, né, que o pessoal do tráfego aqui, eu mando mensagem toda segunda de manhã. Então, aqui eu já consigo programar tudo que está dentro dessa ferramenta, que eu já consigo abrir a conversa e conversar direto com a pessoa, eu consigo já fazer uma programação, consigo alterar a etiqueta, consigo arrastar ele para outro canto se ele mudar. Então, eu consigo fazer tudo aqui. Isso para as etiquetas que estão criadas dentro do WhatsApp. Uma outra funcionalidade que eu tenho é mudar, aqui estão as etiquetas do WhatsApp Business. Aqui eu consigo criar novas abas. Eu não uso isso, mas você consegue criar abas para fazer um Kanban interno aqui. Então, esse cliente eu estou conversando agora, esse cliente eu preciso chamar amanhã, esse cliente está com pendência interna, esse cliente estou dependendo do retorno dele. Você consegue organizar tudo aqui de um jeito que para você visualizar. Eu gosto muito de usar assim, por exemplo. Amanhã eu preciso. Essas conversas estão pendentes, eu preciso resolver tudo isso amanhã. Coloca ali, pendência. Amanhã eu já vou direto resolver essas coisas. Então, você consegue criar tudo por aqui, tá? Então, aqui as configurações, só para colocar no modo escuro. Aqui é para colocar em formato de etiqueta ou de aba. Aqui é para eu criar uma nova aba. Aqui é para eu tirar esse negócio daqui. E aqui eu dou zoom para mais, para menos, tá? E isso aqui funciona de uma forma maravilhosa. Então, a ferramenta do Aceler funciona dessa forma. Dúvidas, perguntas, questionamentos, desesperos. Aqui ainda tem umas coisas que eu não mostrei, mas aqui é disparo em massa. Eu consigo mandar mensagem em massa para todo mundo que eu selecionar, por etiqueta, por exemplo. Então, eu seleciono aqui a etiqueta, qual que eu quero mandar, e seleciono a mensagem e encaminho para todo mundo. Ó. Eu vou remover, mas eu consigo criar, consigo importar também de uma planilha, consigo mandar para um grupo específico, enfim. Consigo personalizar aqui de vários formatos para eu mandar disparos de mensagens iguais para todo mundo. Então, uma coisa também que super funciona aqui para mim, que a gente usa. Thalita, desesperos, muita informação. Não, e assim, isso é uma ferramenta que eu estou mostrando para vocês, que foi a que eu me identifiquei mais, que é a que eu uso no meu dia a dia. Meu WhatsApp está aqui, é o que eu uso. Agora, a infinidade de ferramentas nesse sentido que existem, que podem ajudar a gente na rotina do dia a dia, é absurdo. A Mary falou assim, quando a gente começa a usar é incrível, ajuda demais. Né? Hoje eu não consigo, assim, quando eu não estou no computador, eu fico com dificuldade de fazer algumas coisas, do tanto que eu já acostumei a fazer isso daqui, sabe? Isso aqui também é legal, ó, se tem mais de uma pessoa que usa o mesmo WhatsApp, você consegue colocar assinatura. Então, quando você estiver conversando nesse número, né? O mesmo número com vários atendentes, você consegue colocar o seu nome e a pessoa vai saber que você que está falando com ela. Aqui, ó, aqui em cima está o nome da pessoa. Se eu colocar aqui colar nome, ela já traz o nome do contato para cá, para você sempre chamar a pessoa pelo nome dela. Aqui é para eu mandar o que eu quiser, né? Documento, foto, enfim, anexar coisas e aqui os emojis. Aqui, ó, são as respostas rápidas que eu mencionei, que você pode configurar aqui. E aí, ó, aquilo que eu tinha falado, você pode configurar texto, imagem, vídeo, áudio, documento, deixar tudo aqui. Maria, eu sempre mando, Thalita, por exemplo, eu sempre mando uma imagem com os preços do serviço que eu ofereço. Você já pode deixar uma mensagem rápida salva aqui com essa imagem que você só vai encaminhar para a pessoa. E aí tem todo um, enfim, você consegue deixar áudio. Quando eu mando proposta para um cliente, uma proposta específica, que é uma proposta padrão, sempre mando um áudio junto. Então já fica salvo aqui qual que é o áudio que eu quero mandar e tal. Então, funciona super bem, tá? Então, essa é a ferramenta, o Aceler, que eu uso diariamente, que eu super indico. Como eu mencionei, a ferramenta gratuita dá para você utilizar basicamente todas essas funcionalidades, na verdade, todas, só que com um limite. Exemplo, quando você vem aqui para o CRM, você só pode colocar 5 pessoas em cada etiqueta, nas abas. Então, ela tem essa limitação. Se você vai mandar mensagem automática, só 5 por dia. Então, ela tem umas limitações de quantidade, mas as funcionalidades todas elas têm. Quem tiver interesse de contratar a ferramenta, eu tenho um cupom de desconto. Eu postei no meu Instagram falando sobre a ferramenta, que realmente eu uso e indico, e eles me notaram, me mandaram um cupom de desconto para todas as pessoas que tiverem interesse em adquirir. Então, se alguém realmente quiser, me manda lá no Instagram, Maria, me manda o cupom do Aceler, que eu encaminho lá para vocês, tá? Então, essa é uma das ferramentas que eu mencionei. A outra ferramenta que eu quero trazer é a das planilhas,
porque aí é uma ferramenta, de fato, 100% gratuita, 100% personalizada. Eu uso as duas, tá, gente? Eu uso a Seller e trago as leads para a planilha. Então, aqui dentro da planilha, a gente personaliza. Eu trouxe aqui um exemplo de uma cliente para a gente acompanhar. Então, todos os leads que vão chegando, a gente vai colocando aqui o nome, o telefone, e aí a gente vai acompanhando esse lead por aqui. Então, de onde que esse lead veio? Ah, do Facebook, do site, do Instagram. Qual que é o serviço que esse lead está interessado? Então, coloco aqui, que depois eu consigo saber qual que é o serviço mais procurado. Ah, Maria, por que isso é importante? Porque se esse é o serviço mais procurado, eu vou fazer mais chamadas para ele. Se as pessoas estão se interessando mais por esse serviço, eu vou fazer ações de marketing. Babi falou sobre isso ontem. Fazer ações de marketing vinculadas a esse serviço que está sendo mais procurado. Ou não, tem um serviço que quase não é procurado. Será que faz sentido a gente fazer uma campanha de marketing em cima dele ou faz sentido a gente tirar ele do nosso escopo de trabalho? Então, a gente consegue fazer várias análises em cima disso. Então, aqui é bem importante. No final do mês, eu consigo apresentar para essa cliente um relatório. Olha, 100 clientes te buscaram, desses 100, 80 não estavam interessados nesse serviço. Então, tudo isso é informação importante, tá? Aqui a gente vai fazendo dados do serviço, ó, como que a gente vai acompanhando esse serviço. Deixa eu puxar para cá. Peraí, deixa eu mudar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de eu mostrar. Aqui, boa. Que aqui, ó, eu consigo ir selecionando. Eu crio o menu suspense e vou selecionando. Status do atendimento. Ah, estou mandando informações no WhatsApp, estou aguardando documentos, os documentos já foram recebidos, a proposta já foi enviada, já mandei o link para o contrato já foi enviado para assinatura, o contrato já está assinado, o atendimento está finalizado. Então, a gente vai conseguindo acompanhar onde que esse cliente está, em qual etapa do processo. Que a gente faz um estado da proposta, se a gente já mandou proposta, se a proposta foi aprovada, se a proposta foi recusada. Aqui a gente consegue colocar a data da proposta, valor da proposta, status, enfim, eu consigo acompanhar toda a jornada do meu cliente para saber onde que ele está, para eu conseguir saber onde que eu posso atuar. Eu sempre falo isso. Ah, eu tenho uma meta desse mês de vender 10 mil reais. Não adianta chegar no final do mês e ver que a meta não foi batida, né? Ah, não vendi, que pena. Não, cara, você tem que ir acompanhando isso. Isso aqui é um formato de acompanhar. Ah, hoje é dia 5 e eu tenho tantos mil reais em propostas enviadas. Hoje é dia 10 e eu só vendi tanto. Quem que eu posso chamar aqui que está quente, que eu já mandei proposta, para eu aquecer isso e tentar converter numa venda? Então, isso aqui é um formato de acompanhar esse cliente para a gente tentar aumentar cada vez mais essa possibilidade de atingimento de metas, tá? Então, é isso que eu tinha de ferramenta para mostrar. Dúvidas, desesperos, mensagens, sinais de fumaça, sobreviventes. Alguém aí? A Mary tá ali, ó, a Mary acompanha. A Thalita tá chocada. Ah, chocada. Lilian chocada também. Chocada. Mas chocada como, gente? Tipo, vou fazer ou chocada, não entendi nada? Chocada, socorro, desespero, vou sair correndo. A Ariana tá batendo palminha. Muito bem. Então, bora. Socorro, vou tentar fazer. Socorro de novo. Meu Deus do céu, entendi um pouco. Socorro de novo, bora tentar. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Quando a gente pega uma ferramenta nova assim, e às vezes a gente vai tentar sozinha, eu acho que a gente gasta muito tempo e muita energia para entender a ferramenta, para, né, assim, eu acho um esforço absurdo, assim. Eu estou com a minha sessão estratégica agendada para hoje com a Maria, e não é propaganda para ela, não, tá? É porque eu estou investindo nisso para que eu ganhe tempo. Então, ela já conhece o meu trabalho, ela já conhece as ferramentas, então ela vai saber como otimizar meu tempo. O que eu estou precisando? De ter 48 horas no dia. Eu já pedi para Deus, ele não me entregou, hoje eu vou pedir Maria para dar uma acelerada. Então, assim, meu conselho é esse, sabe? Invista o tempo de vocês de forma mais inteligente. Então, busquem alguém que consiga ajudá-las a entender de forma muito rápida, porque senão vocês vão pegar, vai quebrar a cabeça, vai acabar desistindo e desistindo de umas ferramentas que são, assim, extremamente importantes para a gente. Então, esse é o que eu fiz e é o conselho que eu dou para vocês. É bem isso. Eu falo muito disso, de que ferramentas são o caminho para levar a gente para uma produtividade, para uma entrega com mais qualidade. Mas as ferramentas não fazem nada sozinhas. A gente precisa delas. Vou contar uma história aqui para vocês,
Deixa eu ver o que tem aqui no próximo slide para ver se eu posso contar a história. Posso. Vou contar uma história aqui para vocês, que é um parceiro meu que ele tem uma ferramenta. Ele tem inclusive algumas das meninas conhecem, que é o Flow. Ele tem uma ferramenta de gestão financeira, de gestão de lead, enfim, ele faz várias coisas ali dentro. E quando eles foram construir a ferramenta, quando eles foram aperfeiçoar a ferramenta, eles contrataram uma empresa para fazer uma pesquisa de mercado com o público-alvo deles, para saber o que aquele público desejava, o que aquele público queria, qual era a dor daquele público, enfim. E aí eles foram para uma cabine, bem filme FBI, foram para uma cabine, a pessoa ficava ali respondendo uma entrevista, e eles atrás do... Travei? Não, Parecia uma notificação aqui na minha cara, assim, ó. engraçado. Enfim. E aí eles ficaram atrás desse vidro preto, as pessoas não conseguiam ver eles, mas eles conseguiam assistir aquela entrevista. E aí, nessas entrevistas, os profissionais iam perguntando para os entrevistados o que era importante e tal. E aí um cara chegou e falou assim, eu acho que tem até post sobre isso no meu Instagram. O cara falou assim, cara, eu queria um pacotão sensacional, que tivesse, assim, uma ferramenta que era preenchida sozinha e que ela já me trouxesse os dados analisados e já me trouxesse a solução para resolver os problemas. Ou seja, ele queria que a ferramenta fosse algo mágico, né? E, infelizmente, não existe isso, de a ferramenta ser alimentada de forma sozinha. Hoje a gente até tem alguns recursos. Eu apresentei na aula passada, que a gente falou sobre ferramentas, o Zapier que faz isso, ele puxa dados de um lugar, coloca os dados em outro lugar, então ele já ajuda isso. Mas nada como um ser humano para validar aquilo ali, para analisar aquelas informações. A ferramenta traz dados para a gente, a ferramenta traz informações para a gente. Se a gente não senta com qualidade em cima daqueles dados e avalia, entende o que aquilo está trazendo para a gente tomar decisões estratégicas, de nada serviu. Então, eu falo muito sobre isso, que ferramentas são incríveis para ajudar, mas são as pessoas que fazem elas trazerem retornos para a gente ou não, sabe? E eu acho que isso é uma grande falha do mercado hoje empreendedor, falando da gente, tá? Colocando a gente dentro de tudo de uma mesma caixa enquanto empreendedor e empresário, é uma grande falha. Não adianta só a gente ter acesso a dados se a gente não sabe interpretá-los e colocar soluções em prática. Então, solucionar problemas é muito maior do que conhecer. Claro que quando você conhece o problema, já é 50%. As pessoas falam isso, né? Conhecer a doença já é 50% da cura. De fato, porque você sabe qual caminho seguir. Mas se você não sabe o direcionamento, a forma correta, mais prática e mais eficiente de você corrigir aquilo ali, não resolveu de nada você conhecer a doença. Do que adianta você ter um diagnóstico se você não sabe qual tratamento que você vai ter em cima dele? Nada. Então, acho que tudo isso é bem importante. E agradecer a Babi pelo relato que ela trouxe, mas é bem isso, é o que a gente traz na sessão estratégica de forma bem personalizada, né? Direcionando para cada necessidade, para cada atuação, essas soluções mesmo para a gente interpretar, tá? E aí, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje? Semana passada eu trouxe a possibilidade de agendamento de uma sessão estratégica comigo, que é essa sessão de 1 hora, para eu direcionar, sugerir ferramenta, trazer sugestão, trazer, enfim, insights, impulsionar mesmo o seu negócio em 1 hora direto comigo. Hoje, eu vou trazer uma outra possibilidade, tá? Desde que a gente iniciou o Impulso, eu já apresentei mais de 30 ferramentas para vocês. Mas, como eu falei, não basta saber que elas existem, a gente tem que saber como utilizar essas ferramentas. E não basta também só a gente baixar o aplicativo. A gente tem que ter organização para utilizá-las, que foi isso que a Babi falou, de aprender, de dedicar tempo, de entender como é que funciona. E aí, pensando nisso e pensando em todas as pessoas que já me pediram para fazer isso, a gente está lançando o curso, que é Gestão Descomplicada Ferramentas. Então, eu vou trazer num curso várias ferramentas, todas essas que eu já trouxe para vocês e mais algumas, por dentro de como utilizar, como fazer, qual que é o formato, qual que é a melhor forma, enfim, direcionar mesmo, aulinha, passando passo a passo dessas ferramentas. E aí esse curso foi criado com esse objetivo, de trazer praticidade, produtividade e estratégia para o seu dia a dia. E aí a gente vai aprender como utilizar essas ferramentas corretas, de acordo com cada necessidade, qual que é melhor para cada caso, tornando todo esse processo mais prático, estratégico e lucrativo, tá? E aí, estou trazendo aqui para vocês em primeira mão, hein, gente? Porque quem não quer fazer mais com menos tempo, né? É isso que a Babi falou, precisava do meu dia ter 48 horas. Como ele não tem, eu vou ter que fazer tudo que eu precisava fazer em 48 horas, mas só em 12, porque, na verdade, a gente descansa, fica com a família, come. Então, o que a gente tem de hora produtiva são 12 horas.
Então, acho que é bem importante a gente trazer isso aqui. E aí, o curso ainda vai lançar, tá, gente? Ele ainda está em construção, e aí, sempre com esse objetivo da gente chegar no tão sonhado, trabalhar menos e ganhar mais. Então, as ferramentas são um caminho para levar a gente para esse lugar que a gente tanto deseja, tá? Estou trazendo aqui para vocês um QR Code com a lista de espera. Então, assim que o curso for lançado, as pessoas que estiverem nessa fila de espera vão ter condições especiais de valores e vão ter condições especiais de fazer inscrição antes. Todo mundo que estiver dentro do curso de ferramentas vai ter direito a uma sessão estratégica comigo, para tirar dúvida, para direcionar, para entender qual que é a ferramenta. Então, não é só um curso perdido para você aprender igual a gente aprende no YouTube, que hoje tem tanta oportunidade ali dentro. Mas vai ter uma sessão comigo para direcionar vocês qual ferramenta é mais interessante, qual que é mais legal. Então, se faz sentido para você, Babi, vou te pedir para mandar lá no grupo também o QR Code, pode ser? Para vocês entrarem na lista de espera. Esse ano ainda o curso vai ser lançado. Basicamente, faltam gravar algumas aulas para eu lançar o curso, tá? Mas certeza que vai ser um divisor de água aí para vocês, certo? Próximas aulas. Ali também, gente, eu adoro esses emojis. Se vocês soubessem como eu gosto, vocês iam ficar mandando eles o tempo inteiro. Próximas aulas. Amanhã, às 8h, a gente tem comunicação assertiva com Camila Lopes. Maravilhosa. E na terça que vem, comigo, a gente vai falar de inovação e crescimento contínuo. Então, vamos falar de escalabilidade e expansão. Como que a gente pode fazer para crescer o nosso negócio, como que a gente pode atuar de forma assertiva nesse sentido. E é um tema que eu amo falar, que eu trago com muita propriedade, porque aconteceu comigo. Quando eu fiz o fechamento do semestre agora, né, no final de junho, na verdade, eu fiz o fechamento do semestre no início de junho, porque eu tenho tanto planejamento que eu sabia quanto eu ia faturar em junho já, então eu fiz o planejamento, já fiz o fechamento do semestre no início do mês de junho. A gente faturou em junho, no primeiro semestre, o valor total que a gente faturou em 2023. Então, em meio ano, a gente faturou tudo que a gente faturou no ano passado. Então, foi muito nesse pensamento de escalabilidade e expansão. E o outro dado que eu amei ver é que de janeiro de 2023 para janeiro de 2024, a gente teve um aumento de 500% de faturamento. Se isso não é escalabilidade e expansão, eu não sei o que é. Então, é um tema que eu amo falar, que eu gosto muito, e eu espero a presença de vocês aqui semana que vem para a gente falar sobre isso. Todo mundo mandando. Amanda, palminhas, corações. Amo. E é isso, gente, que eu tinha para hoje. Muito obrigada pela presença de todos. Vou abrir aqui, caso vocês queiram trazer alguma dúvida, alguma questão, algum choramingar, reclamar, desesperar, pedir socorro. Estou aqui. Vocês têm 9 minutos ainda comigo. Cadê Camila? Camila não gosta que a gente fala. Encerrando dentro do horário previsto. Obrigada, excelente. Obrigada a vocês. Babi, quer trazer alguma coisa? Não, gata, assim, perfeito. Mais uma aula. Mais uma aula maravilhosa. Perfeita. Cabeça louca, né? Saudade de você, Ale. Também, querida. Você fica só vamos fazer um churrasco. Vamos fazer um churrasco. Eu tô indo para BH agora, final do mês. Bora fazer. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de todos, pelo tempo de vocês. Sei como o tempo é valioso, vale mais do que dinheiro, e é um prazer poder falar com vocês aqui e, enfim, trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Thank you. Muito obrigada, gente. Deixa eu encerrar aqui a gravação.